Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Cada passo do caminho marcial é difícil. Uma vez que se alcança o 4º nível, torna-se um verdadeiro artista marcial. Era como um peixe se transformando em uma fênix. Um verdadeiro artista marcial receberia ótimo tratamento em qualquer lugar do Condado da Nuvem. Neste continente, quantos aprendizes marciais não conseguiram entrar nesta classificação? Tornar-se um artista marcial era seu sonho. Agora, esse objetivo se tornou realidade tão rápido. Embora ele soubesse que alcançaria o 4º posto em breve, ainda assim aconteceu mais rápido do que o esperado. Poucos dias antes do torneio, Zhao Feng tentou alcançar o 4º posto. Naquela época, ele sentiu que sua fundação não era sólida o suficiente, isso afetaria os reinos posteriores se ele se apressasse, então ele não se forçou a romper. No entanto, cada partida que ele lutou contra aqueles discípulos externos de topo, ajudou a solidificar sua fundação. No entanto, apenas esse ponto sozinho não foi o suficiente para ele alcançar o 4º posto. Tenho que ir agradecer ao pai de Zhao Yijian. Zhao Feng disse ironicamente. Zhao Tianjian tinha intenção assassina em relação a ele. Sentindo a pressão do 6º rank, isso ajudou a utilizar o potencial de Zhao Feng, permitindo que ele avançasse para o 4º rank. Até mesmo seus punhos do dragão furioso de nível alto tinham se elevado para o nível pico. Se Zhao Tianjian soubesse disso, ele provavelmente tossiria sangue. Aquele Zhao Tianjian quer me matar. Zhao Feng avisou a si mesmo. Devido a isso, Zhao Feng queria esconder o fato de que ele tinha rompido para o 4º rank. Ele empurrou totalmente a técnica de ocultação do ar para ajudá-lo a parecer que ele ainda tinha o cultivo de um pico de 3º rank. Zhao Feng parecia ser um artista marcial de meio passo, não um verdadeiro artista marcial. Após atingir o 4º rank, a primeira coisa que Zhao Feng fez foi consolidar sua fundação. Nos últimos meses, sua velocidade de cultivo foi extremamente rápida. Após solidificar sua fundação, ele começou a fundir as percepções que havia adquirido. Desta vez, ele usou seu olho esquerdo e repetiu seus punhos do dragão furioso para frente e para trás. Se meus punhos do dragão furioso puderem atingir o nível máximo, então se eu ao menos atingir o nível alto de uma habilidade marcial de alto nível, eu ainda posso vencê-lo. Zhao Feng pensou. No entanto, embora Zhao Feng tivesse ganhado algumas percepções, ainda não era o suficiente para ele levar os punhos do dragão furioso ao nível máximo. Ele tinha confiança, porém, de que punhos do dragão furioso precisava apenas de mais alguns dias para atingir seu nível máximo. Antes do amanhecer, Zhao Feng se transformou em um borrão e voltou para casa. No caminho, ele usou seu olho esquerdo e tudo ficou tão claro quanto o dia. Seu olho podia ver tudo em um raio de 11 quilômetros. Se fosse durante o dia, pelo menos dobraria. O olho esquerdo lhe deu um aumento na velocidade de reação, visão e energia mental. Zhao Feng também não conseguia entender essa energia mental. Simplificando, a energia mental permitia que o cérebro não se cansasse, mesmo depois de usá-lo por um dia inteiro. Na manhã do 2º dia, Zhao Feng ainda meditava em sua cama e não dormiu. Como a habilidade do seu olho esquerdo havia aumentado, Zhao Feng sentiu que estava cheio de poder, mesmo sem ter dormido. Isso significava que Zhao Feng tinha mais tempo para cultivar. Esta é a casa de Zhao Feng. Um som crocante soou na sala. Quem é? Zhao Xi foi abrir a porta. Do lado de fora estava um homem de meia-idade vestido de forma glamurosa com alguns servos atrás dele. Embora fossem servos, eles ainda tinham força de 2ª categoria. Zhao Feng sentiu que o homem parecia familiar. Gerente-chefe. Zhao Tianyan ficou chocado ao ir recebê-lo. Zhao Feng percebeu que essa pessoa era o gerente-chefe dos discípulos externos. O gerente-chefe tinha muito poder em suas mãos e raramente era visto. Em termos de cultivo, ele já havia alcançado o 6º posto do caminho marcial e era mais forte que Zhao Tianjian. Zhao Tianyan rapidamente convidou o gerente para entrar. Zhao Tianyan. Que sorte a sua de ter um filho tão bom. O gerente-chefe sorriu. Este jovem presta respeito ao gerente-chefe. Zhao Feng saiu de seu quarto e curvou-se levemente. Ao mesmo tempo, ele empurrou totalmente a técnica de ocultação do ar ao máximo para que o gerente-chefe não visse que ele havia avançado para o 4º posto. Nada mal. Nada mal. Eu vi suas informações. Nem mesmo 14 anos de idade você já formou a força interior, se tornando um artista marcial de meio passo. Zhao Lin não era o mesmo que você naquela época. O gerente-chefe elogiou. Depois de conversar um pouco, Zhao Feng perguntou. Por que o gerente veio? Eu quase esqueci o que eu deveria fazer. O gerente tossiu levemente e então retomou uma expressão séria. Por causa do seu desempenho, a seita decidiu ajudá-lo totalmente a cultivar. De agora em diante, você pode se mudar para os discípulos internos e ter uma mesada mensal de 500 moedas de prata.
Além disso, todas as artes marciais no primeiro andar da Biblioteca de Artes Marciais estarão abertas para você. Zhao Tianyan e Zhao Shi ficaram muito animados enquanto davam seus agradecimentos. Até Zhao Feng ficou um pouco chocado. Ele não achava que a seita viria até ele tão rápido. Uma mesada mensal de 500 moedas de prata era mais de 20 vezes maior do que seu valor original. Quando ele estava na primeira posição, ele tinha uma mesada mensal de 10 moedas de prata. Ele recebeu 20 moedas de prata na segunda posição. Agora, não só sua mesada aumentou muito, como ele também ganhou outros benefícios. Isso foi uma promoção. Talvez tenha sido porque o desempenho de Zhao Feng foi tão excepcional que ele foi transferido para o lugar dos discípulos internos antes mesmo do torneio principal. Muito obrigado à seita e ao gerente. Zhao Feng disse humildemente. Nascido em uma seita massiva como essa, embora algumas coisas fossem injustas, ele ainda recebeu o melhor tratamento dentro da seita. Isso foi devido à competição e aos recursos limitados. Ok, vou mandar algumas pessoas para ajudar você a se acomodar. O gerente-chefe ordenou aos servos atrás dele. Zhao Feng se mudou para sua nova casa no mesmo dia. Todos que viviam nessa área teriam a proteção da seita, não importando se eram discípulos ou parentes. Chegar aqui significava que não apenas Zhao Feng estava protegido, seus pais também estavam. Este jardim é enorme, caberia facilmente meu treinamento aqui. Este lugar tem até uma sala de leitura, banheiro, depósito e até um cercado para cavalos. Zhao Feng se sentiu animado ao se mudar. Como ele recebeu o mais alto tratamento da seita, isso significava que eles também recebiam alguns servos. Após se mudar, Zhao Feng mais uma vez começou a consolidar sua fundação. Normalmente, ele treinava dentro de casa, mas ele ia para um lugar escondido quando treinava um movimento secreto. Depois de 2 dias, sua fundação estava solidificada. Faltam mais 10 dias para o torneio principal. Preciso pelo menos treinar punhos do dragão furioso no nível máximo para ter uma chance de lutar pelas 3 primeiras posições. Naquela noite, seus punhos do dragão furioso atingiram o nível máximo. Agora, cada punho do punhos do dragão furioso de nível máximo causava estrondos. Zhao Feng facilmente quebrou uma árvore na frente dele. Esse soco casual tinha o mesmo poder do Rei Tigre de cabeça verde. Zhao Feng não conseguia esconder sua excitação. Ninguém entre os discípulos internos ou externos poderia dizer que havia treinado uma arte marcial de nível médio ao seu nível máximo. Isso acontecia porque se alguém tivesse esse talento, poderia facilmente treinar uma habilidade de arte marcial de alto nível até o nível alto ou máximo. A segunda manhã. Zhao Feng sentou-se de pernas cruzadas enquanto treinava sua força interior. Agora ele tinha mais tempo para cultivar, portanto sua técnica de respiração de empurrar o ar aumentou constantemente. Zhao Feng. Zhao Feng. Lá fora veio um grito. Zhao Feng viu que alguns discípulos externos familiares correram para fora de sua porta. Um deles era Zhao Kun. O que aconteceu? Zhao Feng se sentiu um pouco surpreso. Alguns discípulos da família Xin vieram nos desafiar. Meu irmão e Zhao Guan perderam horrivelmente. Zhao Kun disse. Discípulos da família Xin? Desafio? O que isso tem a ver comigo? Zhao Feng pensou. Alguns deles querem desafiar você, o discípulo externo superior. Zhao Kun disse. Onde eles estão? Já que outros queriam desafiá-los, Zhao Feng não iria evitar. Especialmente já que ele tinha acabado de passar, ele queria se mover um pouco. Zhao Feng seguiu os outros discípulos externos e chegou ao portão da frente da seita Zhao. Ruídos vinham da frente. Os novos discípulos da seita Zhao são tão fracos. Irmão Fei tem crescido rapidamente, nem mesmo 3 quase-artistas marciais conseguem bloquear um de seus movimentos. Ouvi dizer que sua seita Zhao tem um novo gênio chamado Zhao Feng, deixe-o sair e lutar. Cerca de 20 discípulos Xin estavam no portão da frente. Havia 2 pessoas na frente. O rosto de uma estava marcado, enquanto a outra usava um chapéu de palha. O cultivo dessas 2 pessoas havia alcançado o 4º nível. Especialmente o jovem com o chapéu de palha, seu cultivo havia alcançado o pico do 4º nível. É ele. Zhao Feng reconheceu o jovem com cicatriz no rosto, era Xin Fei. Parece que ele tinha avançado para o 4º nível depois de lutar contra o tigre. Agora mesmo, os discípulos Xin tinham a vantagem. Todos os discípulos Xin presentes comemoraram, enquanto 5 ou 6 jovens da família Zhao estavam caídos no chão. Zhao Yu e Zhao Gan estavam feridos. Zhao Feng, você está aqui. Zhao Yu disse, então gemeu devido à dor de seus ferimentos. Afinal, Zhao Feng era agora o discípulo externo superior. O discípulo externo superior, Zhao Feng, está aqui. Ele é o novo rei dos discípulos externos. A aparição de Zhao Feng causou uma leve perturbação. Pensei que seria alguém forte, não um artista marcial fraco de meio passo. Acho que Zhao Lin não deveria aparecer em vez disso. O jovem de chapéu de palha disse desdenhosamente.
Seu cultivo era o mais alto entre eles, então ele ainda não havia lutado. Os olhos de Xin Fei brilharam quando ele viu Zhao Feng. Zhao Feng. Esse Xin Fei é o discípulo externo de topo. Ele derrotou 3 de nós em um movimento. Zhao Gan avisou. 3 pessoas? Em um movimento? Zhao Feng ficou levemente surpreso, já que Zhao Gan e o resto eram todos quase artistas marciais. Zhao Feng, nos encontramos novamente. Você ainda se lembra da nossa batalha? Xin Fei disse enquanto caminhava lentamente para a frente. Ele não menosprezou Zhao Feng devido ao seu cultivo. Da última vez na Floresta das Nuvens Celestiais, Xin Fei não havia esquecido que Zhao Feng estava apenas no auge do 2º nível e que ele havia derrotado Xin Gang, que estava no auge do 3º nível, em 3 movimentos. Meio mês atrás, Xin Fei alcançou o 4º posto, tornando-se o principal discípulo externo da família Xin. Ele então ouviu que a família Zhao tinha um novo gênio, com apenas 13 anos de idade que já havia formado a força interior, tornando-se o principal discípulo externo. E esse gênio se chamava Zhao Feng. Desafiar a seita Zhao hoje não foi uma coincidência. O alvo de Xin Fei era Zhao Feng. E o alvo do jovem chapéu de palha era Zhao Linlong. Claro que me lembro. Zhao Feng andou para a frente. A multidão deu espaço. Zhao Feng e Xin Fei ficaram a alguns metros de distância enquanto se olhavam. O jovem de chapéu de palha da família Xin ficou levemente surpreso. Embora Xin Fei tenha acabado de chegar ao 4º posto, sua força não deve ser subestimada. No entanto, ele está levando essa luta muito a sério. Meu cultivo e idade são ambos maiores que os seus. Não usarei minha espada contra você. Xin Fei disse enquanto embainhava sua espada. Xin Fei, eu vou aconselhá-lo a usar toda a sua força. Zhao Feng disse confiantemente. Suas palavras deixaram os 2 discípulos de famílias diferentes atordoados. De onde vem a confiança dele? Os discípulos da família Xin riram, enquanto os discípulos da família Zhao ficaram chocados. Como desejar? A expressão de Xin Fei tornou-se solene enquanto ele lentamente sacou sua longa espada novamente. Está começando. Zhao Feng gritou enquanto empurrava sua força interior por todo o corpo. Sua velocidade era tão rápida que muitos espectadores não conseguiam ver suas ações. Além disso, o corpo de Zhao Feng parecia não ter peso enquanto flutuava. Terceira fatia de vento. A longa espada de Xin Fei voou instantaneamente. Em meia respiração, Xin Fei cortou 3 espadas, as folhas espalhadas ao redor dele foram facilmente transformadas em pó. Punhos do dragão furioso. Zhao Feng desviou facilmente, com a ajuda da técnica de respiração de empurrar o ar, não perdeu sua agilidade. Ele desviou facilmente das 2 primeiras espadas. Somente na terceira espada o punho de Zhao Feng, que estava brilhando em verde, colidiu com a espada de Xin Fei. Que força explosiva! E essa força interior parece tão misteriosa. Xin Fei sentiu seu braço ficar dormente quando a longa espada em sua mão quase caiu de seu aperto. Ele também sentiu uma força interior muito rápida e poderosa entrar em seu corpo. Xin Fei foi empurrado alguns passos para trás, pois mal conseguiu anular o ataque do oponente. Ele imediatamente percebeu por que estava em desvantagem nessa troca. Primeiro, o punhos do dragão furioso de Zhao Feng tinha um poder explosivo insano, já havia atingido o nível máximo. Segundo, o soco foi direto para a fraqueza em seu ataque. Terceiro, a força interior de Zhao Feng não era mais fraca que a dele, era ainda mais complexa que a dele até certo ponto. A razão mais importante era a terceira. Sendo um verdadeiro artista marcial, como ele poderia perder para um artista marcial de meio passo? Sétima postura do dragão furioso. Zhao Feng continuou utilizando sua habilidade de punho e continuou atacando, já que estava em vantagem. Desde que punhos do dragão furioso atingiu seu nível máximo, os movimentos de Zhao Feng deixaram as restrições da habilidade original. Especialmente quando usado junto com técnica de respiração de empurrar o ar, ajudou a aumentar sua agilidade. Sexta fatia de vento. Xin Fei não hesitou nem um pouco enquanto usava seu movimento mais forte. Naquele momento, a luz fria girou ao redor da área. Uma espada após a outra prendeu o oponente a poucos metros. A expressão dos artistas marciais espectadores mudou. Zhao Feng sabia que o movimento do oponente era um ataque de área que tentava empurrá-lo para trás. No entanto, Zhao Feng não recuou. Em vez disso, ele se esquivou e ocasionalmente bloqueou os ataques acertando suas falhas. Em termos de velocidade, ele derrotou Xin Fei facilmente e sua força interior também era muito maior. Droga! O punho de Zhao Feng atingiu a parte de trás da espada de Xin Fei. Zhao Feng também enviou muitos socos contendo força interior. Xin Fei só pôde recuar. Depois de 7 socos, ele finalmente cuspiu um bocado de sangue e saiu do círculo de luta. Obrigado. Zhao Feng sorriu levemente, deixando o resto dos discípulos em choque. Tão forte. Um artista marcial de meio passo venceu um verdadeiro artista marcial.
Não é de se admirar que ele seja o discípulo externo mais forte da nossa seita Zhao. Derrotar um verdadeiro artista marcial usando o poder de um artista marcial de meio passo era realmente difícil. Zhao Feng tinha sido restrito em sua luta. Seu poder, força interior e punhos do dragão furioso não foram usados ao máximo. Mesmo assim, ele ainda derrotou Xin Fei em 10 movimentos. Admiro suas habilidades. Mesmo que Xin Fei tenha perdido, ele não se sentiu envergonhado. Em vez disso, ele se sentiu calmo. Zhao Feng não pôde deixar de elogiar o oponente, ele não era nem muito arrogante nem muito humilde. Sua mentalidade podia dizer a alguém que seus últimos dias não seriam baixos. Não é um garoto mau, eu, Xin Tong, também quero lutar. Disse o jovem de chapéu de palha. Seus 2 braços acenaram, arrancando sua camiseta e seu boné, revelando seu corpo musculoso por dentro. Os discípulos da seita Zhao respiraram fundo. Zhao Feng inspecionou com seu olho esquerdo e não pôde deixar de ficar chocado. Cada centímetro do corpo de Xin Tong parecia estar coberto de bronze. A força poderosa percorreu seu corpo. Zhao Feng, tenha cuidado. Ele é Xin Tong, o terceiro discípulo interno mais forte da família Xin e treinou corpo de metal em pele de bronze até o 4º nível. Nem espadas podem machucá-lo. Zhao Gan alertou. Antes mesmo que ele pudesse terminar, Xin Tong caminhou lentamente até lá. Embora ele não tenha tentado imitar Zhao Feng de propósito, ele causou grande pressão apenas por andar. Só pela força do corpo ele pode enfrentar os que estão em 4º lugar. Zhao Feng sentiu uma pressão invisível. Você será meu prato de entrada antes que eu desafie Zhao Linlong. Xin Tong lambeu os lábios. Enquanto falava, ele caminhava casualmente em direção a Zhao Feng. A pressão que veio com ele era ainda mais óbvia. Zhao Feng sentiu que havia muitas falhas no corpo de Xin Tong. Punho de metal flamejante. Zhao Feng usou a técnica de respiração de empurrar o ar para formar facilmente força interior e atingir facilmente o peito do oponente. Quando o punho atingiu Xin Tong, este riu. Essa é toda a sua força? Que corpo forte! Os discípulos observavam fixamente. Não é bom. O soco de Zhao Feng nem sequer quebrou a defesa do oponente. Saia! O grito de Xin Tong foi tão alto quanto um trovão. Ele casualmente acenou com o braço e a grossa força interior, parecida com metal, veio esmagando. Esse movimento provavelmente poderia até ameaçar aqueles de 5º posto. Foi uma sorte que Zhao Feng reagiu rápido e formou rapidamente sua própria força interior. Toda vez que eles se enfrentavam, Zhao Feng sentia seu braço ficar dormente. Ele sabia que a maior diferença entre eles era a força do corpo e a defesa. Xin Tong focou em seu corpo. Seus músculos eram tão fortes quanto metal, o que significa que seu poder excedia o de pessoas normais de 4º posto. O cultivo de Zhao Feng era contido em meio passo de artista marcial. Seu poder e força interior só podiam ser usados até 60 a 70%, então, obviamente, ele não poderia vencer. Garoto, você é muito fraco. Apresse-se e chame Zhao Linlong. Além dele, ninguém é meu oponente. Depois de empurrar Zhao Feng para trás em um movimento, ele parou de repente. Zhao Feng era como uma pena que pousou graciosamente no chão. Como ele tinha vantagem em velocidade e força interior, Zhao Feng não teria perdido. Xin Tong estava desamparado e não queria desperdiçar energia. Em vez disso, ele queria preservar sua força para lutar contra Zhao Linlong. Sério? Além de Zhao Linlong, ninguém é páreo para você. Uma voz fria soou atrás. Quem está aí? Gritou Xin Tong. Os olhos de todos se voltaram para o dono da voz. Zhao An. À vista de todos, um jovem frio saiu lentamente. Cada passo seu causava arrepios. Zhao An. Terceiro entre os discípulos internos, apenas um pouco mais fraco que Zhao Linlong e Zhao Shi. Zhao Feng também inspecionou Zhao An. No entanto, quando seu olho esquerdo fixou-se em Zhao An, ele levou um grande choque. 5º posto do caminho marcial. Não o 4º, mas o 5º posto do caminho marcial. Como é possível? Quando Zhao alcançou o 5º posto? Os discípulos de ambas as famílias exclamaram. Parece que o primeiro lugar entre os discípulos internos pode mudar. Ouvi dizer que nem mesmo Zhao Linlong alcançou o 5º posto. A aparição de Zhao An surpreendeu a todos. Seus olhos frios percorreram a multidão e finalmente pousaram no rosto de Zhao Feng. Você é Zhao Feng? Zhao Feng sentiu uma pressão fria em sua direção e pensou, esse Zhao An me conhece? Está certo. Zhao Feng respondeu. Ele não sabia por que sentia inimizade de Zhao An. Bom. O rosto de Zhao An ficou ainda mais frio quando ele disse bom 3 vezes, então começou a não olhar mais para Zhao Feng. Zhao Feng ficou perplexo, pois era a primeira vez que via Zhao An. Então, quando ele o ofendeu? Zhao Yue caminhou até Zhao Feng e avisou.
Zhao An é primo de Zhao Yijian e o relacionamento deles é muito bom. Primo de Zhao Yijian? Não é de se espantar que Zhao An tivesse inimizade com ele. Zhao Yijian ainda estava deitado na cama agora devido ao seu ferimento. Sendo seu primo, Zhao An obviamente iria se vingar. No entanto, agora eles estavam enfrentando inimigos de fora. Eles teriam que primeiro resolver isso e depois discutir questões internas. Quinto nível do caminho marcial. A expressão de Xin Tong mudou, mas logo se recuperou. E daí se você é o quinto nível? Sendo um dos melhores do quarto nível, ele tinha experiência lutando contra quintos níveis. Pequeno inseto. Zhao An andou passo a passo em direção a Xin Tong. A cada passo que ele dava, o frio dele aumentava. O frio não era apenas um sentimento, era um frio real que vinha de sua força interior. Você chegou ao quinto posto há pouco tempo. Vou ver o quão forte você é agora. Xing Tong bufou, mas sua expressão era solene. Braço de metal. Xin Tong colocou seu imenso poder e força interior em seu braço e todo o seu corpo parecia um touro. Sua habilidade era de alto nível, o que permitia ao usuário comprimir sua força em um ataque, permitindo que ele dominasse seu oponente. Zhao Feng viu que não havia falhas, era óbvio que Xin Tong tinha pegado leve com ele. Palma fria de neve. O corpo de Zhao derramou uma aura congelante, assim como neve. Conforme ele usou seu ataque de palma, a área ao redor começou a congelar. A aura fria fez o coração de Zhao Feng pular porque sua força interior era muito forte, quase tão forte quanto a de Zhao Tianjian. Assim que Xin Tong avançou, ele sentiu uma força desconhecida bloqueá-lo, como se ele tivesse caído na lama. Como essa é a força interior de um iniciante de quinta categoria? Pensou Xin Tong. As duas palmas se chocaram. Usando sua força, Xin Tong empurrou Zhao An para trás com força um passo. No entanto, o canto de sua boca começou a vazar sangue. A força interior gelada fluiu através de sua defesa e entrou em seu corpo. Como isso é possível? Essa força interior atingiu o pico do quinto rank. Xin Tong sentiu seu sangue congelar. Ele não conseguia se mover. Zhao An o fez voar com um chute e então riu friamente. Só essa quantidade de força e você quer desafiar Zhao Linon? Só eu tenho o direito de derrotá-lo. Irmão Tong. Os discípulos Xin foram ajudá-lo. Estou bem. Xin Tong mal conseguiu sair. Foi sorte dele que seu corpo fosse forte. Se fosse outra pessoa, eles teriam ficado de cama por pelo menos um mês. Zhao An, admito que você é forte. Xin Tong cerrou os dentes enquanto continuava. Mas você recentemente alcançou o quinto posto e sua força interior é tão forte, o que significa que você comeu algum tipo de tesouro. Mas qual é a utilidade de ajuda externa? Quando você encontrar o maior gênio da minha família, Xin Wen, você vai perder. Quando ouviram até aqui, Ao Feng e os outros tiveram expressões de pensamento. A circunstância de Zhao An era muito anormal, ele tinha acabado de chegar ao quinto posto e tinha uma força interior tão poderosa. Quando Zhao Feng usou seu olho esquerdo para inspecionar Zhao An, ele certamente ficou chocado porque aquela força interior era muito forte. Xin Tong analisou corretamente, Zhao An deve ter usado alguns tesouros. E se eu usasse ajuda externa? Essa é a minha sorte, são os céus me ajudando. Quando eu terminar de refinar essa energia e derrotar Zhao Linon, eu definitivamente irei desafiar Xin Wen. Zhao An disse friamente. Xin Wen, o principal discípulo interno da família Xin, também um dos 4 grandes gênios da cidade Penas do Sol. Zhao Feng também já tinha ouvido esse nome antes. Aparentemente, Xin Wen era o gênio mais famoso dos 4 e tinha alcançado o quinto posto um ano atrás. Ele era ainda mais forte que Zhao Linon. Desde que Xin Tong perdeu, os discípulos da família Xin saíram rapidamente com o rabo entre as pernas. Zhao An levou apenas meio ano para chegar ao quinto posto. Estou muito animado para o torneio principal em 10 dias. Zhao An era o foco principal das pessoas. Obviamente, a performance de Zhao Feng não foi ruim, usando a força de um artista marcial de meio passo para vencer um verdadeiro artista marcial. Antes de sair, Zhao An olhou para Zhao Feng. Zhao Feng não o evitou e encarou Zhao An nos olhos. Ele não acreditava que Zhao An o atacaria agora, na frente de todos os outros discípulos da seita Zhao. Mesmo que ele não pudesse vencer, Ao Feng ainda poderia usar balsa levemente flutuante para escapar. Eu farei o que você fez. Nós nos encontraremos quando eu te desafiar no torneio. Eu farei o que você fez? Zhao Feng sentiu frio. Ele havia quebrado o braço de Zhao Yijian no torneio de discípulos externos. O significado de Zhao An em fazer o que você fez já era muito óbvio. No caminho de voltas, Ao Feng perguntou a Zhao Yu ao lado dele. Qual é a coisa desafiadora sobre a qual ele falou? Todo torneio de discípulo interno é feito por desafio. Cada participante pode desafiar uma certa pessoa. Zhao Yu explicou. Até isso pode acontecer? O coração de Zhao Feng apertou quando ele entendeu o significado de Zhao An.
Zhao An já havia exposto todos os seus planos de forma clara e sólida, ele estava absolutamente confiante em si mesmo. Embora fosse um plano aberto, seria difícil evitá-lo. Quer quebrar meu braço? A expressão de Zhao Feng ficou cada vez mais fria. Faltavam apenas 10 dias para o torneio principal. Zhao Feng cultivou ainda mais. Toda noite ele trabalhava em sua força interior treinando a técnica de respiração de empurrar o ar. Zhao Feng sabia que a distância entre ele e Zhao An era em força interior. Em termos de complexidade, a técnica de respiração de empurrar o ar era uma arte marcial de alto nível, quase alcançando a categoria de arte marcial de classificação máxima. Pode-se dizer que era a melhor arte marcial de todos os discípulos da seita Zhao. O segundo dia. Zhao Feng sentiu que seus punhos do dragão furioso estavam ficando ainda mais aperfeiçoados conforme ele treinava no jardim. O olho esquerdo de Zhao Feng havia registrado muitas batalhas interessantes entre discípulos e usou todas elas para aperfeiçoar seus punhos do dragão furioso. Portanto, depois que os punhos do dragão furioso de Zhao Feng atingiram um nível máximo, o poder foi aumentando lentamente. Sua força naquele momento era mais que o dobro daquela que ele tinha no torneio dos discípulos externos. Posso entrar? Um som cristalino soou do lado de fora. Zhao Feng sentiu que o som era familiar e viu uma garota vestida de roxo parada do lado de fora esperando. É ela. Zhao Feng ficou um pouco surpreso. Não sou bem-vinda? As belas sobrancelhas de Zhao Yufei piscaram levemente, seu sorriso era como um lótus, puro e inocente. Por favor, entre. Zhao Feng logo se recuperou de sua beleza. Depois que Zhao Yufei entrou, ela logo contou a ele o objetivo de sua visita, era treinar com Zhao Feng. Obviamente, Zhao Yufei estava um pouco indisposta depois de perder para Zhao Feng da última vez. Ok, mas não vamos machucar um ao outro. Zhao Feng obviamente não a rejeitou, pois ela era a única discípula externa que poderia lutar com ele. Logo as duas figuras lutaram por todo o jardim. Enquanto lutavam, Zhao Feng apenas levou os punhos do dragão furioso ao nível máximo. Mesmo assim, ele ganhou vantagem. Depois de metade do tempo que um incenso levava para queimar, Zhao Yufei perdeu, sua respiração estava irregular enquanto suas sobrancelhas brilhavam. Sua força interior se forma e ataca muito rapidamente. Também me dá uma sensação misteriosa e flutuante. Que tipo de técnica secreta é essa? Na batalha, Zhao Feng controlou sua força interior no mesmo nível de Zhao Yufei. Mesmo assim, a força interior de Zhao Feng ainda criava mais pressão do que a dela. Isso aconteceu por causa da técnica de respiração de empurrar o ar. Eu cultivo a técnica das 3 respirações, uma arte marcial de alto nível que foca na força interior, mas não é tão forte quanto a dele. Zhao Yufei ficou chocado em seu coração. É minha habilidade especial, não vou te contar. Zhao Feng sorriu gentilmente. A rejeição de Zhao Feng deixou Zhao Yufei surpresa, pois não muitos jovens da mesma idade rejeitariam seus pedidos. Seus olhos giraram enquanto ela sorria, dizendo: Você obviamente ainda tem algumas falhas. Se tiver algum interesse, podemos fazer um acordo que permita que ambos ganhemos benefícios. Vamos conversar sobre isso. Zhao Feng ficou imediatamente interessado. Você tem uma grande vantagem em velocidade e força interior, mas a defesa é sua fraqueza. Zhao Yufei olhou para Zhao Feng. Sim. Essa é minha falha. Zhao Feng não ficou surpreso. Depois que ele se fundiu com o olho esquerdo, sua visão pôde ver o menor detalhe. Como Zhao Feng podia ver facilmente as falhas de seu oponente, ele também podia ver as suas. Você aprendeu alguma técnica de fortalecimento corporal? Zhao Yufei ficou um pouco surpreso. Não. Não era que ele não quisesse, era só que as técnicas de fortalecimento corporal exigiam muito tempo de treinamento e não podiam ser aprendidas facilmente em um curto período de tempo. Habilidades e técnicas normais só precisavam de entendimento e talento para treiná-las facilmente em um curto espaço de tempo. Apenas técnicas de fortalecimento corporal precisavam de recursos, bem como esforço para aprender. O corpo é a base do cultivo. Uma técnica de fortalecimento corporal de alto nível pode não apenas ajudar a solidificar a base de alguém, mas também pode melhorar a defesa. O irmão mais velho Zhao Feng quer aprender uma. Zhao Yufei sorriu gentilmente. A parte do irmão mais velho Zhao Feng fez o coração de Zhao Feng bater mais forte. Instantaneamente, o rosto de Zhao Yufei ficou vermelho, como se estivesse pingando sangue. Dentro da seita, os discípulos mais velhos eram chamados de irmão mais velho. Talvez a performance de Zhao Feng tenha sido chocante demais, deixando Zhao Yufei perder esse ponto. Tem algumas razões. Talvez eu possa considerar. Zhao Feng assentiu com a cabeça após pensar profundamente. Antes, o forte de Zhao Feng era sua velocidade. Pessoas da mesma posto nem conseguiriam alcançá-lo, portanto ele havia negligenciado o uso de técnicas de fortalecimento corporal. Agora, com a dica de Zhao Yufei, Zhao Feng começou a prestar atenção.
Se ele não tivesse força interior, essa carta escondida, ele provavelmente não teria sido capaz de bloquear a espada fluente fria de Zhao Yijian. Zhao Yui, por outro lado, sem o uso da força interior, conseguiu enfrentar Zhao Yijian por um tempo, tudo isso porque ele havia aprendido uma técnica de fortalecimento corporal. O treino com Xin Tong ontem fez Zhao Feng perceber a importância das técnicas de fortalecimento corporal. Na mesma tarde daquele dia, Zhao Yufei convidou Zhao Feng para sua casa. Zhao Feng surpreendentemente descobriu que a casa de Zhao Yufei era ao lado da dele. Zhao Yufei recebeu o mesmo tratamento de Zhao Feng, ambos eram muito respeitados pela seita. Avô? Zhao Yufei gritou alegremente ao voltar. Yufei está de volta. Da sala saiu um velho de um braço só, ele não falou mais nada depois de olhar casualmente para Zhao Feng. Eu me pergunto sobre qual acordo Zhao Yufei está falando. Zhao Feng finalmente foi direto ao ponto. Por favor, espere, irmão Zhao Feng. Zhao Yufei caminhou em direção ao velho e falou algumas palavras. Por fim, o velho de um braço só assentiu e voltou para o quarto para pegar um livro velho. Essa habilidade é chamada de técnica da parede de metal e é bem famosa no país das nuvens. É até melhor que o corpo de metal de Zhao Yui. O velho de um braço suspirou gentilmente enquanto entregava o livro para Zhao Yufei. Zhao Feng percebeu imediatamente que o avô e a neta já tinham feito planos e já tinham visto a vantagem da força interior dada pela técnica de respiração de empurrar o ar. O motivo pelo qual Zhao Yufei queria lutar com Zhao Feng era para apontar que sua força física era insuficiente, portanto, propor um acordo. Técnica da parede de metal. Zhao Feng murmurou gentilmente. Ele nunca tinha ouvido ninguém falar sobre essa técnica antes. O corpo de metal de Zhao Yui era uma habilidade marcial de alto nível, o corpo de bronze de Xin Tong era o mesmo. Segundo o velho, essa técnica de fortalecimento corporal era muito melhor que o corpo de metal. Essa habilidade de fortalecimento corporal é uma versão simplificada da habilidade marcial sagrada técnica da parede de prata. Embora tenha sido simplificada e contém apenas o primeiro terço dela, ainda pode ser considerada uma arte marcial de alto nível. O velho disse orgulhosamente. Arte marcial sagrada? Zhao Feng respirou fundo e começou a inspecionar o velho de um braço só. Para conseguir tirar uma habilidade de classificação tão alta, ele não podia ter um passado simples. Ele usou seu olho esquerdo, mas descobriu que o sangue dentro do velho era semelhante ao de um plebeu, não tinha a aura vinda da força interior. 10 anos atrás, perdi meu cultivo em um acidente. O velho pareceu sentir a inspeção de Zhao Feng e explicou. Desculpe. Zhao Feng sentiu-se culpado enquanto desviava o olhar. O velho de um braço só ficou inexpressivo e continuou. Para minha neta hoje, eu lhe darei esta técnica de parede de metal em troca de sua habilidade de força interior. Como você se sente sobre este acordo? Isso estava dentro dos palpites de Zhao Feng. Deixe-me pensar. Zhao Feng começou a analisar os benefícios e problemas. Técnica de respiração de empurrar o ar era apenas uma habilidade de força interior e facilmente supera artes marciais de alto nível, provavelmente não era mais fraca do que artes marciais de nível máximo. No entanto, o poder dessa força interior precisava de balsa levemente flutuante para ser utilizado em seu potencial máximo. Obviamente, a técnica da parede de metal também não era ruim, era uma versão simplificada de uma arte marcial sagrada e já havia atingido o pico do alto nível, não muito longe de ser uma arte marcial de nível máximo. Pensando até aqui, Zhao Feng logo teve sua resposta. Sim. Zhao Feng assentiu e pediu a Zhao Yufei que lhe desse um papel. Depois, ele escreveu o conteúdo da técnica de respiração de empurrar o ar. Zhao Feng escreveu apenas o conteúdo de técnica de respiração de empurrar o ar, mas não escreveu nada que o ligasse à balsa levemente flutuante. Isso significava que Zhao Yufei só obteria a habilidade força interior, mas não teria conexões com balsa levemente flutuante. Depois que ele terminou de escrever, Zhao Feng e Zhao Yufei trocaram habilidades. O velho assumiu a técnica de respiração de empurrar o ar e começou a inspecioná-la. Zhao Feng usou seu olho esquerdo e rapidamente examinou o conteúdo da técnica de parede de metal também. Ele tinha mais de 100 habilidades em sua mente, o que significava que sua teoria de artes marciais não era ruim. Ele só precisou escanear o conteúdo uma vez para memorizá-lo completamente. Era óbvio que essa habilidade excedia em muito as que estavam dentro de sua cabeça. Nada mal, essa habilidade é muito compatível com Zhao Yufei. O velho de um braço disse alegremente enquanto terminava de ler. Estou feliz em cooperar. Zhao Feng guardou a técnica da parede de metal e também ficou feliz. No entanto, antes de Zhao Feng partir, ele não conseguiu evitar se conter e perguntou. Senhor, por que você não deixa a irmã Yufei aprender a técnica da parede de metal? O velho riu. Você é um gênio da seita e não sabe? Só pelo nome técnica da parede de metal, pode-se dizer que a pele de alguém se tornará dura como metal, o que significa que não será adequada para mulheres. O estilo ágil e suave de Yufei é mais compatível com sua técnica de respiração de empurrar o ar, ou então eu não teria trocado a técnica da parede de metal por ela.
Não é de se espantar. Zhao Feng assentiu com a cabeça. A técnica da parede de metal não era de fato adequada para mulheres. Imagens de Yu Fei se transformando em uma mulher musculosa fez Zhao Feng tremer. Após retornar para casas, Zhao Feng imediatamente começou a treinar a técnica de parede de metal. Técnicas normais de fortalecimento corporal eram fáceis de entender. Esta técnica de parede de metal, no entanto, não era uma técnica normal. Só para entender, ela excedia em muito outras artes marciais de alto nível. No entanto, isso não desanimou Zhao Feng, que gentilmente usou seu olho esquerdo para mesclar o conteúdo em sua mente e reproduzi-lo de um lado para o outro. Naquela noite, Zhao Feng finalmente entrou na porta da técnica da parede de metal. A técnica da parede de metal tinha um total de 7 níveis. Os 3 primeiros níveis permitiam que a pele endurecesse. Após atingir o 3º nível, a pele ficaria dura como metal e seria capaz de bloquear espadas. Podia ser visto que essa habilidade era muito mais complexa do que o corpo de metal de Zhao Yui. O corpo de metal de Zhao Yui precisava reunir força em um certo ponto para bloquear espadas. O 4º nível, usando a força interior para endurecer os ossos, o que permite aumentar o poder rapidamente. Apenas com o corpo, pode-se contra-atacar armas e a força interior. Ao chegar aqui, o corpo inteiro será tão forte quanto uma parede de metal. Os olhos de Zhao Feng começaram a brilhar enquanto ele lia até aqui. Essa habilidade de fortalecimento corporal pode aumentar o poder de uma pessoa. Se eu puder cultivar a técnica da parede de metal até o 4º nível, terei 70% de chance de chegar ao top 3. Zhao Feng pensou. O 5º nível, ao atingir este nível, o corpo pode quebrar armas. 6º nível, é possível resistir a qualquer ataque do 7º nível do caminho marcial e não sofrer ferimentos. O 7º nível, um corpo perfeito que não derrete sob calor extremo. Depois de ler as últimas partes, Zhao Feng ficou chocado. Especialmente o 7º nível, ele quase atingiu um grau não humano. Quando colocados em fornalhas incapazes de derreter, que tipo de conceito era esse? Se um corpo fosse feito de pele, sangue e osso, eles ainda derreteriam quando jogados em uma fornalha. Se alguém pudesse treinar a técnica da parede de metal até o 7º nível, ninguém abaixo do 9º nível seria capaz de lhe causar dano. Acho que consegui um ótimo negócio. Zhao Feng estava animado enquanto dobrava seus esforços para treinar essa habilidade. Como ele já havia entendido a força interior e já havia alcançado o 4º nível, a velocidade de treinamento de Zhao Feng era extremamente rápida. Ele levou apenas um dia para atingir o 1º nível. Zhao Feng descobriu que sua pele ficou mais forte depois de atingir o 1º nível. Isso era muito óbvio. Entretanto, depois que ele atingiu o 1º nível, ele descobriu que a velocidade diminuiu drasticamente. Zhao Feng estimou que precisaria de pelo menos 10 dias para atingir o 2º nível. Faltam mais 10 dias para o torneio principal da família começar. Zhao Feng pensou, então decidiu voltar para o pavilhão da medicina e comprar um pouco de pó de fortalecimento corporal. Cada bolsa de pó de fortalecimento corporal custava 2.000 moedas de prata e só podia ser usada 3 vezes para aumentar a velocidade de sua habilidade de fortalecimento corporal. Zhao Feng cerrou os dentes enquanto comprava 3 bolsas, no valor de 6.000 moedas de prata. Com o resto das moedas de prata, ele comprou uma pílula de ar, que também lhe custou 6.000 moedas de prata. Todos sabiam que o efeito da pílula de ar era aumentar a quantidade de força interior que alguém poderia armazenar. Era possível ver que Zhao Feng nunca se esqueceu de cultivar sua força interior. 3 bolsas de pó fortalecedor corporal e uma pílula de ar gastaram todas as economias de Zhao Feng. Após retornar para casas, Zhao Feng imediatamente abriu uma bolsa de pó fortalecedor corporal e começou a cultivar técnica da parede de metal enquanto ele absorvia o remédio. Uma sensação quente começou a se acender dentro de seu corpo enquanto ele absorvia o remédio. E com o passar do tempo, uma sensação de fogo começou a afundar em seu corpo. De repente, um som estranho, mas familiar, soou. A profundidade do olho esquerdo de Zhao Feng começou a liberar ondas de calor que se fundiram com o remédio. Uma estranha sensação de calor reverberou em seu corpo e fez com que sua velocidade de treinamento aumentasse. Isso! Zhao Feng ficou chocado, mas não perdeu tempo em absorver a energia contida no medicamento. O que está acontecendo? Zhao Feng sentiu que seu olho esquerdo estava pulsando e seu sangue parecia passar por uma certa mudança que lhe permitiu absorver rapidamente a energia. Era certo que a habilidade de Zhao Feng de absorver remédios superava a de pessoas normais. Isso porque uma pessoa normal precisava de 3 vezes mais para absorver uma bolsa de pó de fortalecimento corporal. No entanto, Zhao Feng só absorveu uma vez e toda a energia desapareceu. Zhao Feng se encolheu quando pensou que suas 2.000 pratas tinham sido gastas em um período tão curto. Foi bom, porém, que toda a energia tivesse sido absorvida por ele. Ele sentiu que a velocidade de treinamento da técnica da parede de metal havia aumentado drasticamente. Que tipo de mutação aconteceu com meu corpo? Minha velocidade de absorção aumentou muito.
Zhao Feng sentiu que seu próprio corpo guardava segredos que ele não conhecia. Ele só podia confirmar que tudo isso tinha algo a ver com seu olho esquerdo. No dia seguinte, Zhao Feng primeiro cultivou a técnica de respiração de empurrar o ar algumas vezes e depois voltou a usar o pó de fortalecimento corporal. Em apenas 3 dias, a técnica da parede de metal atingiu o segundo nível. No entanto, suas 6.000 moedas de prata de pó fortalecedor corporal foram todos usados. Os 2 primeiros níveis da técnica da parede de metal não melhoraram muito a força geral de Zhao Feng. Seu poder aumentou, mas sua defesa aumentou apenas cerca de 20 a 30%. Isso se deveu principalmente ao fato de que a fundação de Zhao Feng era muito forte. Se ele tivesse alcançado o segundo nível antes de atingir o 4º posto do caminho marcial, então o aumento de força teria sido muito óbvio. Somente o 3º nível permite que o corpo de alguém se torne tão duro quanto metal, e bloqueie armas. Isso permite que a defesa de alguém aumente muito. Zhao Feng queria alcançá-lo, mas seu pó de fortalecimento corporal já havia sido usado e sua velocidade de treinamento na técnica da parede de metal havia voltado à velocidade de uma tartaruga. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Zhao Feng suspirou. Todas as suas economias agora tinham acabado. Ele estava quebrado. Pensando até aqui, ele tirou a pílula de ar que comprou alguns dias atrás. O uso da pílula de ar era refinar a força interior, o que ajudava muitos artistas marciais. Zhao Feng imediatamente comeu a pílula e começou a cultivar a técnica de respiração de empurrar o ar. A técnica de respiração de empurrar o ar era tão extraordinária que o avô de Zhao Yufei até tirou a técnica de parede de metal para trocá-la. E com a energia mental que ele ganhou de seu olho esquerdo, Zhao Feng pôde cultivar por 2 vezes mais tempo do que antes, permitindo assim que sua força interior aumentasse a uma velocidade imensa. Zhao Feng mais uma vez sentiu calor vindo do seu olho esquerdo, o que permitiu que sua absorção aumentasse. Um dia e uma noite depois, Zhao Feng soltou um suspiro enquanto erguia a palma da mão. Um brilho verde fraco girou lentamente em círculos, também trouxe uma pressão poderosa com ele. Sua força interior atingiu o pico do 4º rank sem saber. Como a técnica da parede de metal e a técnica de respiração de empurrar o ar ocorreram ao mesmo tempo, a fundação de Zhao Feng começou a ficar ainda mais estável. Ele calculou que faltavam de 6 a 7 dias para o torneio. A técnica da parede de metal está no pico do 2º nível e minha força interior é comparável ao pico do 4º nível. Meu cultivo está quase no pico do 4º nível também. Zhao Feng avaliou sua força. Com essa força, ele tinha 40 a 50% de chance de chegar ao top 3. No entanto, para vencer, Zhao An tinha apenas 30%, assim como 70% de chance de empate, contando com a velocidade do balsa levemente flutuante. Não é bom o suficiente. Zhao Feng balançou a cabeça, a chance de ganhar era muito baixa. Fosse para derrotar Zhao An ou para chegar ao top 3, ele tinha que aumentar sua força. No entanto, agindo nas formas normais de cultivar, seu cultivo e técnica da parede de metal seriam difíceis de melhorar. Parece que tenho que ir para a Floresta das Nuvens Celestes novamente. Zhao Feng disse depois de pensar profundamente. Ele imediatamente recuperou uma longa caixa retangular dentro da sala. Um arco de prata estava dentro da caixa de madeira. Este arco de prata era o que Zhao Feng havia comprado na cidade Pena do Sol. Somente verdadeiros artistas marciais poderiam realmente utilizar sua força. Com o arco em mãos, Zhao Feng deixou a seita Zhao. Ele então comprou alguns itens em cidade Pena do Sol antes de seguir em direção à Floresta das Nuvens Celestes. Assim que ele deixou a cidade Pena do Sol, 3 sombras brilharam nos portões da cidade antes de partir. 2 dessas pessoas vestidas de preto tinham pele preta e pareciam semelhantes. Irmão mais velho. Esse garoto provavelmente vai para a Floresta das Nuvens Celestes. Uma das pessoas vestidas de preto disse urgentemente. Muito bom. É o lugar perfeito para fazermos nosso trabalho. Este plano garante que esse garoto definitivamente morrerá. O irmão mais velho disse cheio de intenção assassina. Zhao Feng podia treinar balsa levemente flutuante sempre que quisesse, quando não havia ninguém por perto. Ele era leve como uma pena flutuando no vento, às vezes dando saltos duplos no ar. Finalmente, hoje, o balsa levemente flutuante atingiu o nível baixo. Nessa área aberta ele se sentia livre como um pássaro. Estou apenas no 4º nível do caminho marcial e tenho esse sentimento. Se eu ultrapassar o 9º nível, serei capaz de voar? Zhao Feng pensou animadamente. Meia hora depois, Zhao Feng finalmente chegou à Floresta Nuvem Celeste. A floresta sem fim parecia a boca aberta de uma fera mortal. Ninguém sabe o que há nas partes mais profundas da Floresta das Nuvens Celestiais. Tudo o que Zhao Feng sabia era que quanto mais longe se ia, mais provável era encontrar feras mortais. Oportunidades e perigos se entrelaçavam. Zhao Feng examinou cuidadosamente a área com seu olho esquerdo em busca de sinais de bestas desconhecidas. Ele ocasionalmente encontrou algumas bestas fortes e mortais e voou 48 km para fora.
Zhao Feng pegou seu arco prateado e colocou sua força interior nele. A corda começou a tremer com poder. Uma flecha de prata atravessou a floresta e atingiu um porco selvagem de 200 quilos, a 200 metros de distância. A flecha atravessou o olho e a cabeça do porco, espalhando sangue por todo o lugar. Ele lutou por um tempo antes de cair. O porco de 200 kg seria um feito difícil se enfrentado de frente por cultivadores de terceira categoria. Zhao Feng não pegou o cadáver do porco. Ele estava apenas praticando suas habilidades com o arco. Seu verdadeiro alvo eram as feras selvagens. Somente matando feras selvagens ele ganharia a prata que precisava para recursos de cultivo. O poder deste arco prateado não é ruim. A força de cada flecha está no mesmo nível do golpe de força total de um arco de quarta categoria dentro de 300 passos. Minhas flechas também têm veneno revestido nelas. Se eu acertar um ponto vital, é o mesmo dano que um arco de quinta categoria. Zhao Feng estava muito satisfeito consigo mesmo. Sendo um arqueiro, a taxa de mortes e sobrevivência de Zhao Feng era muito alta. Nada mal. Nada mal. Nunca pensei que meu alvo dessa vez seria um arqueiro. Um som de palmas veio da frente. Quem? Zhao Feng ficou chocado. Ele viu que no topo de uma árvore, 200 metros de distância, estava um homem magro como ossos, vestido de cinza. Essa pessoa era como um fantasma pendurado em uma árvore. Se não fosse cuidadoso o suficiente, pensaria que era um trapo. Através do olho esquerdo, Zhao Feng percebeu que a aura da pessoa estava convergida de uma forma estranha, fazendo com que a aura se transformasse em nada. Através de sua primeira inspeção, o inimigo alcançou o 5º nível do caminho marcial e também aprendeu uma habilidade similar à técnica de ocultação, assim como outra habilidade de rastreamento. Quem? Você vai morrer logo, não percebeu? O homem de cinza zombou. Ele não parecia ter nenhuma intenção de atacar em um curto espaço de tempo. No entanto, seus olhos sempre estavam fixos em Zhao Feng. A mão de Zhao Feng segurava 3 flechas envenenadas enquanto ele enfrentava o assassino. Por que ele não fez nada? Zhao Feng se sentiu estranho. Logo, porém, ele descobriu o porquê. Garoto, venha para a morte. Algumas centenas de metros atrás dele, 2 homens, vestidos de preto, estavam chegando. Ambos tinham alcançado o pico do 4º posto. Ataque em 2 frentes. A expressão de Zhao Feng mudou. No entanto, o homem que lhe deu a sensação mais perigosa era o que estava na frente dele. É hora de acabar com isso agora. Uma lâmina curva apareceu na mão do homem vestido de cinza. O que devo fazer? Pensou Zhao Feng com urgência. Neste momento, de dentro do olho esquerdo, veio um som de batida familiar. Sob este perigo, Zhao Feng empurrou totalmente seu olho esquerdo para a visão máxima e velocidade de reação. Morra! Os 2 homens atrás dele estavam agora a 100 ou 200 metros de distância. Cada ação deles ficou mais lenta aos olhos de Zhao Feng. No entanto, o homem vestido de cinza na frente ficou parado como madeira, sem se mover. O olho esquerdo de Zhao Feng, no entanto, ainda estava preso a esse homem, pois ele era o mais perigoso de todos. 100 metros. Os 2 homens vestidos de preto estavam rindo histericamente. Eles pareciam já imaginar como Zhao Feng seria cortado em pedaços. No entanto, Zhao Feng ainda estava calmo. De repente, o olho esquerdo de Zhao Feng sentiu o sangue e a força interior se agitando dentro do corpo do homem vestido de cinza. Esse é o momento. Os olhos de Zhao Feng brilharam perigosamente enquanto ele colocava as 3 flechas venenosas no arco. As 3 flechas estavam dispostas em uma posição estranha, como um triângulo que disparava em direção ao homem vestido de cinza. Fim dos capítulos do 27 ao 31. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!